Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Aleluia. Amém. 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 Obrigado, Cris. Obrigado a banda aqui. Deus abençoe. Cris, você pode se sentar? Vou tirar essa estante aqui, esse pedestal, para a gente evitar, né? Querido, repete comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ok? Entendeu a mensagem? Essa palavra precisa ser viva. Vamos abrir então, ou ler aí na tela, os versos para a nossa meditação nessa manhã. Nós estamos com aquela série de mensagens, Eu Nele. Ok? E os versos, isso tudo só no primeiro capítulo de Efésios. Os versos de hoje vão do 7 a 10. Nessa tradução que a gente está lendo, na verdade, a gente não está lendo a frase completa, porque essa frase ela vai do verso 3 até o verso 14. É a maior sentença de Paulo nas Escrituras, esta oração de ação de graças. Então a gente está lendo as porções. Verso 7 diz assim, leia comigo, que daí você fica mais atento, né? Vamos lá? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ok, esteja com o seu coração aberto aí para receber a palavra nessa manhã. E o início desse verso diz, no qual, volta lá, vire por favor, no qual temos a redenção. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu dei como tema para a mensagem, nele eu fui resgatado. Nele eu fui resgatado. Você está entendendo sobre a importância dessa série? Né? Eu nele. Nós já falamos no primeiro domingo, nele fomos abençoados. Né? Semana passada o Éder pregou sobre nele nós fomos escolhidos. E hoje eu quero falar sobre nele eu fui resgatado. Ok? Isso fala de identidade. E identidade tem a ver com propósito. Se você não sabe quem você é, você não sabe por que você existe. E nós cristãos muitas vezes temos muitos problemas com a nossa identidade. Não aquela que a gente carrega, né? Número 3364973, dígito 8, SSPPR. Mas a identidade de quem nós somos nele. Quem nós somos em Jesus Cristo. E daí a gente fica vivendo aquela vida miserável, né? Sabe aquela coisa assim de você não saber quem você é, então você não consegue desfrutar plenamente daquilo que Deus tem para você e dos propósitos que Deus tem na sua vida. Lá em Gênesis 1:26, diz o seguinte, né? Quando Deus criou o homem, olha o que diz lá, também disse Deus, façamos o homem como a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Esse texto é tão lindo, né? Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, tá? Isso significa o quê mesmo? Porque a gente olha no rosto, e eu olho para o rosto de vocês aqui, e nós somos tão diferentes. Como assim? A gente foi feito à imagem e semelhança de uma só pessoa, mas somos tão diferentes? A gente olha os caramojos lá, né? Eles são tão diferentes de nós, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ok, isso é tema para uma outra mensagem, né? Mas aqui está dizendo da essência de quem nós somos.
a essência daquele que nos criou. Então, quer dizer, quando você se olha no espelho, você tem que crer pela fé e por aquilo que a Bíblia fala, que você foi feito à imagem e semelhança do teu Criador. Um dia a gente vai matar essa curiosidade lá, né? E a gente vai saber exatamente o que isso significa. E depois, na sequência do texto, diz que Deus fala para o homem, né? Que ele tenha domínio. Ok? Deus criou o homem, à sua imagem e à sua semelhança, e que este homem tenha o quê? Domínio. A palavra aqui tem o sentido de governo. Ok? Então Deus não nos colocou na terra, não nos criou para a gente ficar num resort lá, né, só vida mansa, tudo maravilhoso. Não, logo que ele fez Adão, ele já disse para Adão, começa a dar nome para todos os animais aqui, tem um jardim para cultivar, né, Lucimara que tem uma terra grande ali, né, os parentes dela, tem terra para mexer, tem animal para cuidar, para dar alimento e tudo. Então o homem não foi criado assim para ficar num berço esplêndido, né? Ele foi criado para dominar, para governar esta terra. E criado à imagem e semelhança de Deus. Porque, na verdade, Deus domina a terra, não domina? Deus não tem um governo sobre a terra? Então, Deus está fazendo o papel dele. Agora, a gente tem que fazer o nosso. E aqui, esta expressão que nós estamos trabalhando hoje, diz que, no qual nós temos a redenção. O que essa palavra redenção significa? Significa libertar, significa salvar. Redenção é um ato de adquirir de novo uma coisa que foi perdida. Redenção significa resgatar, trazer de volta. Redenção significa tirar do poder de outro. Uma coisa que te pertencia, foi para o poder de outro, e agora você vai lá e resgata, né? Um resgate de uma aplicação financeira. O que você faz? Aquele dinheiro é seu, não é? Mas tem alguém usando ele, né? Porque você concordou, você fez um negócio e você concordou. Não, agora eu quero resgatar, porque aquilo te pertence, então você vai lá, né? E resgata. Então esse é o sentido desta palavra redenção e resgate. Quantos aqui assistiram aquele filme Até o Último Homem? Né? Um filme maravilhoso, assisti há muitos anos, eu não sou muito amigo de filmes, né? Mas aquele foi um filme marcante, que conta a história de um soldado norte-americano que se dispõe a ir para a guerra, mas ele toma uma decisão, e a decisão dele é a seguinte: olha, eu quero ajudar na guerra, mas eu não vou pegar em armas. Oi? Hello? Como assim? Bom, assiste o filme, se você não assistiu, talvez até interessante assistir de novo. Esse homem teve um tremendo testemunho no exército dele, ele era médico, e ele salvou muitas pessoas, sem pegar em armas, porque ele tinha a identidade dele, ele sabia quem ele era, ele sabia o que Deus queria dele naquela circunstância tão trágica de guerra, e ele serviu a Deus com os recursos que Deus deu, assim como a Dirce está servindo esse povo com os recursos que Deus deu a ela. E tem uma cena do filme que é muito impactante, porque esse cara daí já está moído, arrebentado, todo ensanguentado, todo ferido, e ele chega para Deus e ele ora e fala: Deus, me dê mais um. Só mais um, Senhor. E é um filme impressionante, né? Do que a gente precisa ser resgatado, gente? Você já pensou nisso? Às vezes a gente fala que a gente foi resgatado, que a gente foi redimido, mas resgatado do quê? Ok, eu tive um encontro com Jesus, Jesus passou a fazer sentido na minha vida, mas eu estava na mão de quem? Quem era eu antes de ter esse encontro com Jesus? Redenção do quê? Resgate do quê? A Bíblia toda fala do pecado e da condição do homem depois da queda. E tem uma passagem interessante ali, na sequência, no capítulo 3 de Gênesis, que vai dizer que depois que o homem pecou, Deus disse para o homem: maldita
é a terra. Estão percebendo a consequência do pecado? Maldita é a terra, e agora, Adão, o seguinte, você vai ter que trabalhar, porque essa terra vai produzir muito espinho, essa terra vai ser muito árida. A maldição que estava sobre o homem por causa do pecado, ela foi transferida para a terra. E daí lá no verso 23, 23 diz: o Senhor Deus, por isso, lançou fora o homem do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Olha que interessante aqui, ainda no verso 23. O Éden representa o que aqui? O lugar perfeito. Adão tinha que lavrar a terra antes? Tinha. Adão tinha que cuidar de animais antes? Tinha. Adão tinha que trabalhar antes? Tinha. Tem umas teologias furadas aí que falam que o trabalho é fruto de pecado, né? O brasileiro gosta dessa tese, né? Dessa teologia, né? Tem que trabalhar segunda-feira amanhã, meu Deus, né? Isso é uma teologia completamente equivocada, né? Porque o trabalho existia antes do pecado. Deus falou para o homem governar. Quem que governa sem trabalhar? Me diga, né? Então tinha trabalho antes, mas o que aconteceu é que com o pecado esse trabalho ficou árduo, e Deus falou: olha, com o suor do teu rosto agora, você quis sair do Éden, tudo era tão maravilhoso lá, tudo era tão perfeito, as coisas eram tão mais fáceis, havia uma comunhão, mas agora isso foi rompido. Você se vendeu para alguém, você se encantou com alguma fala que te levou para longe. Não fui eu que te coloquei para longe, foi você que foi levado para longe. Isso tudo é a história do pecado, é a minha, a sua história. E daí o que a gente passou a fazer? A gente saiu do jardim, continuamos a ter que trabalhar. Agora nós não conseguimos mais dominar e governar, porque a gente está perdido. A gente quer trabalhar o quê? Por causa da sobrevivência. Esse é o entendimento mais medíocre, no sentido literal da palavra, que alguém pode ter em relação ao trabalho. Subsistência. Trabalhar hoje para comer amanhã. E tudo isso por quê? Porque o pecado destruiu todas essas coisas. O Éden, que representava o lugar perfeito, agora não está mais acessível ao homem. Olha agora 24, Vini. Olha o que diz lá: e expulso o homem, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Lembrem dessa expressão aqui: guardar o caminho da árvore da vida. O homem não está mais no Éden agora. A consequência do pecado foi: Deus nos colocou para fora daquele jardim. Isso aqui é uma longa história e dá uma outra pregação. Mas Deus colocou para fora porque Ele nos ama e por causa da sua misericórdia. Porque Ele disse assim: agora o homem, tendo comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele é como um de nós. Se ele comer a árvore da vida, ele vai viver eternamente nessa condição de pecado, distanciamento e completamente apartado de Deus. Então a expulsão foi um ato de misericórdia de Deus. E olha o que Ele fez: guardou o caminho da árvore da vida. Este caminho da árvore da vida foi guardado. Então do que a gente precisa ser resgatado disso aí, gente? Porque eu e você, antes de conhecermos a Jesus, nós estávamos do lado de fora do Éden. Era difícil a vida de fora do Éden? Era ou não era? A minha era horrível. Talvez se você olhasse, humanamente o que era a minha vida antes de eu me converter, você podia pensar: não, era bacana. Mas era horrível, porque eu estava do lado de fora. Era trabalho árduo, era terra que dá espinho. Era o pecado me dominando, era uma escravidão terrível. Esta é a consequência do pecado na nossa vida. Por isso que a gente precisa da redenção. Por isso que a gente precisa de alguém que nos resgate. Agora, como esse resgate aconteceu?
O que precisou acontecer para esse resgate ser concretizado? Diz aqui no verso 7 de Efésios 1, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Repita comigo. Pelo seu sangue. Como que ele te libertou, William? Pelo seu sangue. Como ele nos tirou desta condição de sermos propriedade de alguém, escravizados pelo pecado, pelo seu sangue, Igor. Não foi por aquilo que nós fizemos, foi pelo sangue de Jesus. Sangue precisou ser derramado para nos resgatar. Aquela ação de ir lá e catar os sobreviventes que aquele soldado Desmond Doss, tinha que fazer, custou o sangue dele. Mas para eu e você sermos resgatados daquele lado de fora do Éden, custou o sangue de Cristo naquela cruz. Ele precisou dar o sangue para te libertar. 2019, Cristina, Ana Paula e eu fomos para os Estados Unidos, para Nova York, para conhecer, e conhecemos lá aquele museu que existe hoje nas Torres Gêmeas. É um ambiente muito pesado, de muita tristeza, e muitas histórias ali dentro, histórias difíceis. Algumas histórias maravilhosas de pessoas que foram resgatadas. Mas algumas histórias tristes, como de bombeiros, que na operação de resgate não conseguiram salvar e perderam a sua própria vida. Essa é a nossa história de pecado. Nós não conseguimos sair dessa se não tivermos este resgatador, este redentor que deu o sangue dele e morreu naquela cruz. Isto é evangelho de Jesus Cristo e não o que se prega muitas vezes por aí. O evangelho do benefício, o evangelho da prosperidade equivocada. Não. Custou um sangue para eu e você vivermos hoje neste reino. E eu preciso entender isso. Não diz respeito a ter sido bonzinho, a ter cometido pecados categoria A, B, C, ou D, ou F, ou G. Não é isso. Todos nós estávamos debaixo de uma mesma maldição e fomos resgatados pelo Senhor. Assim como aquele cordeiro foi imolado no Egito. Lembra da história do Egito? Qual era a condição do povo ali no Egito? Eles eram o quê? Escravos. Dominados por Faraó. Não tinham identidade. Eram propriedade de alguém. Chibatada, canseira, trabalho, sem perspectiva. E Deus fala o quê? Mate o cordeiro. Pegue o sangue do cordeiro e passe no umbral da porta. Para vocês serem resgatados dessa condição de escravidão. Foi isso que Jesus fez. O Egito me aponta para aquilo que aconteceu na cruz. Para eu deixar de ser escravo, o cordeiro teve que morrer. Porque nós somos, ou éramos, prisioneiros desse pecado. Lá em Colossenses 1, mesmo autor, o apóstolo Paulo repete essa mesma ideia. Olha o que ele diz, Colossenses 1, 13 e 14. Ele, Deus, por meio de Jesus, nos libertou do império das trevas. Lá fora do Éden é treva, gente. Tem luz lá fora, William? Alguma? Trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, em Jesus, temos a redenção, o resgate, a remissão dos pecados, o perdão. Satanás requer sangue para libertar as pessoas que estão debaixo do jugo dele. E este sangue foi o sangue do Filho.
Aqueles que assistiram o filme do C.S. Lewis, né? Como que é? O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, né? Tem um momento lá aonde é pedido o sangue do leão de Aslan sobre aquela pedra, a mesa da pedra. Isso foi o que foi pedido para que os escravos fossem libertos, que sangue fosse derramado. A palavra de Deus vai dizer que sem derramamento de sangue, isso lá está em Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não existe perdão de pecado. Então, como que a gente foi liberto e resgatado? Porque um dia o Filho de Deus inocente, Jesus, assumiu o nosso lugar e derramou o sangue dele. Agora vamos falar um pouquinho de quem é esse Jesus. Porque o texto fala nele, nós fomos redimidos, resgatados. Nele, Jesus Cristo. Um pouco para frente aqui no texto, no verso 8, continua aqui: Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Nós fomos resgatados pelo Senhor, porque o mistério da vontade de Deus foi revelada. E a pergunta é: que mistério é esse? E o mistério diz respeito exatamente a esta história. Que vontade é essa que existia no coração de Deus e que Ele aguardava para que essa história pudesse ser contada? É exatamente a história da redenção. É exatamente a história do resgate. Deus, por meio de Jesus, fez o papel daquele soldado que entrou num fronte de batalha, numa guerra, sem armas, para resgatar todos os que ele podia resgatar. A resposta desse mistério está no verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Gente, perceba comigo como o plano de Deus é perfeito. Lá atrás, no Éden, o homem andou por outro caminho, foi expulso do jardim. Deus podia fazer o quê? Dizer: ok, tchau, eu vou fazer uma nova criação aqui, para viver dentro do jardim. Ele podia fazer isso, não podia? Eu faria, com certeza, né? Dá uma destruída lá, elimina o povo que desobedeceu, né? Mas a Bíblia fala de graça, de misericórdia, de um Deus maravilhoso e Deus perfeito, e era a criação, era a imagem e semelhança dele. Portanto, se Deus destruísse aquele homem que pecou, ele estaria destruindo a sua própria criação. Opa, isso ia dar ruim, né? Ia pegar mal ali, né? Para as pessoas. Como assim? Deus criou, a própria criação se volta contra ele, agora ele destrói a criação? Por isso Deus já tinha guardado uma história desde a eternidade, e essa história é: eu sabia que esse homem ia desobedecer, mas um dia eu vou resgatar. Um dia esse resgate vai acontecer. E esse mistério é exatamente o mistério do resgate. A palavra usada aqui na dispensação da plenitude é economia de Deus. Tá? Na economia de Deus, na sabedoria, na maneira de conduzir a história, Deus fez com que chegasse o tempo perfeito. E neste tempo perfeito, o Kairós de Deus, Ele envia Jesus Cristo, o soldado que não pegaria em armas e que resgataria não somente mais um, mas resgataria todos por meio daquela cruz e por meio do sangue derramado. Vocês lembram da história do caminho da árvore da vida? O que aconteceu com aquele caminho? Estava acessível depois da queda? Não mais. Antes da queda estava acessível. Depois da queda, bloqueado. Já andou numa estrada bloqueada, né?
Tipo a nossa 277 aqui, que tem um bloqueio num trecho, né? O William é caminhoneiro, foi caminhoneiro, sabe dessa história, né? Pega uma estrada bloqueada, né? Você não pode passar por ela, simplesmente. Está bloqueada, não tem acesso, não tem passagem, está interditada, não tem como, é inacessível. Aquele caminho da árvore da vida estava bloqueado, mas agora, por meio da cruz de Cristo, por meio do sangue derramado, esse caminho foi aberto. Que alívio que é quando liberam uma estrada, não é? Quando você vê que os carros começam a se mover. E assim aconteceu na humanidade. A estrada que conduz à árvore da vida estava bloqueada desde o princípio. Mas agora, depois da cruz de Cristo, e Hebreus vai dizer o quê? Hebreus 10, posta aí para nós, Vini. Olha que tremendo esse texto, Hebreus 10, 19. Isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O Cristiano falou sobre isso, né? Quando a gente cantou o véu que separava. Está aí a história, gente. Intrepidez, coragem, para entrar no sangue dos santos, por meio do quê? Pelo sangue. Daquele mesmo sangue que te resgatou. Vamos lá, Vini. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora, por meio da cruz de Cristo, o caminho é aberto, porque o véu foi rasgado. Porque Jesus diz: eu sou o caminho. Aquele caminho tinha sido interditado pelo pecado, mas eu abri esse caminho agora, de novo. E todos que creem em Cristo, que recebem esse sangue, podem ter acesso à vida. Todos os que experimentam este sacrifício de Jesus podem dizer: eu sou um resgatado. Eu sou um resgatado do Senhor. Porque eu criei naquele sacrifício e no sangue. Gente, esse texto de Efésios é uma oração de ação de graças. E nós precisamos saber fazer essa oração todos os dias. Jesus, muito obrigado, porque eu fui redimido e eu fui resgatado pelo seu sangue. Não existe mérito absoluto e algum da minha parte. E ele está dizendo aqui: nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós temos. Este verbo está num presente ativo, ou seja, é hoje eu tenho esse resgate, amanhã eu terei esse resgate, daqui uma semana eu terei esse resgate. Eu fui resgatado para ser resgatado até o fim, até voltar para a presença concreta, né, desse Deus que me comprou. Primeiro eu preciso entender essa mensagem. Primeiro eu preciso entender que agora me foi aberto o caminho que me leva para a árvore da vida, porque esse caminho é a mensagem da cruz. Jesus não falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ninguém pode viver em abundância como um soldado estrupiado e arrebentado numa guerra. Se alguém não se levantar para ir resgatar essa pessoa, trazê-lo para que ele seja curado, sadio e para que ele possa ter vida plena de novo. Esta era a sua imagem antes de você ter Jesus. Ou será que você já esqueceu dela? Será que você já esqueceu que você estava lá? Tem algumas cenas no filme onde as pessoas estão morrendo e os soldados dizem: não me abandone, eu estou com medo. Mas o soldado está lá para salvar. Quanto medo a gente não passou, quanto sentimento de abandono a gente não teve, mas o nosso soldado Jesus Cristo estava lá, e Ele nos resgatou, e Ele nos resgatou para a vida eterna de uma vez por todas, e Ele nos resgata todos os dias.
Todos os dias nós somos resgatados do nosso pecado, da nossa natureza rebelde. Todos os dias. Você precisa ser perdoado por Deus para você voltar para o caminho certo. E isso é para hoje. E é só assim que a gente consegue viver essa vida plena com o Senhor. Mas agora existe uma outra coisa importante. Se você foi um resgatado, e você tem consciência disso, não foi simplesmente para você voltar e continuar então vivendo uma vida em berço esplêndido. Você foi resgatado para resgatar outros. Porque aquilo que aconteceu na minha vida, eu preciso mostrar, eu preciso ser como aquele soldado que decide não pegar em guerra, mas vai para o fronte de batalha e diz: Senhor, me dá mais um homem. É para isso que nós fomos resgatados, senão não faz sentido, gente. Senão eu não entendi a mensagem. Se o resgate é só para mim, graças a Deus, salvo agora em Jesus Cristo, né? Vida tranquila, eu não entendi a mensagem. Porque o Senhor quer me levantar para resgatar outros. E eu preciso fazer a mesma oração daquele soldado: Senhor, me dá mais um. Então, quando você se levanta para louvar a Deus e dizer: nele eu fui resgatado, você continua a frase e diz: para resgatar outros, para mostrar para outras pessoas que aquele caminho está aberto. Lembra aquele caminho que você está numa fila enorme, porque o caminho está impedido e está bloqueado? Então vem cá, meu irmão, porque eu vou mostrar um novo e vivo caminho. Eu vou te mostrar que existe um resgatador e alguém que pode te levar de novo para esse caminho, para você viver uma vida plena. Fique em pé, meu querido. Toda mensagem precisa ter uma resposta e você precisa dar essa mensagem, essa resposta para Deus. Existem duas aplicações para isso. A primeira delas é você ser imensamente grato, porque o Senhor te resgatou. Lembra um pouquinho o que era a tua vida sem Cristo. E se você achar que nem era tão ruim assim, então talvez você precisa se converter. Talvez você precisa pedir para Deus enxergar o quão terrível era. Quanta treva existia naquele lugar. Como era difícil trabalhar naquela terra seca. Como era difícil viver fora do Éden. Como era difícil ter que capinar cheio de espinho, cheio de erva daninha. Como era maldita aquela vida sem Jesus. Se você não tem esse entendimento, você precisa pensar. Porque se a gente não tem consciência de que está perdido e precisa de resgate, você não valoriza o teu resgatador. Mas quando você tem consciência e você está gemendo no campo da guerra, falando para Deus: não me abandona, por favor, me ajuda, me leva. Daí você vai ser eternamente grato a esse resgatador. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Vai para a tua casa hoje pensando nisso. Eu fui resgatado. Eu estava fora do Éden. A vida era horrível lá fora. Mas Jesus morreu naquela cruz e me trouxe de novo para o Éden, para eu poder viver vida plena, para eu poder cumprir o meu propósito, para eu viver para Ele. Mas não se esqueça do segundo desafio. Se o Senhor me resgatou, é porque Ele quer que através do meu testemunho outros sejam resgatados. Quem o Senhor quer que eu resgate nessa semana? Gente, o mundo é um campo de guerra, cheia de gente estrupiada. É ou não é? É ou não é, gente? O mundo é um campo de batalha, as pessoas desesperadas, feridas, gritando por salvação. Um caos, um inferno a vida. Cheia de problemas, de luta, seja dependências, sejam vícios, sejam problemas com justiça, sejam problemas dentro de casa, sejam problemas do emprego, seja muito dinheiro, seja pouco dinheiro, não interessa. O mundo é um campo de guerra, é um cenário um pouquinho mais trágico do que aquele que Jesus falou, que os campos estão brancos. Campo branco dá uma ideia diferente. Mas existe uma outra visão desse campo branco.
muita gente morrendo. Muita gente esperando um soldado valente desse exército do Senhor se levantando e dizendo: Senhor, me dá mais um homem. Me dá mais um homem. Às vezes a gente fica tão preocupado, né, com a gente, com a igreja aqui. Gente, nós já fomos resgatados. Mas tem gente que não foi ainda. E nós precisamos pagar o preço. E pelo menos pegarmos essas pessoas no colo e levarmos até Jesus, porque Ele que é o verdadeiro resgatador, não eu. Eu só sou um testemunho. Eu só sou aquele que faço esse serviço de pegar no colo e dizer: não tenha medo, tem esperança, vamos lá, eu estou junto contigo. E eu vou te levar para alguém que vai te resgatar de fato e vai te colocar no Éden de novo. Jesus, nos dá essa consciência, Deus, como igreja, como nós precisamos disso, Deus. Pai, gira essa chave na nossa mente, Senhor, para a gente entender de onde o Senhor nos tirou, para a gente entender o custo desse sacrifício, o preço deste sangue derramado. Pai, que nós sejamos eternamente gratos por esta redenção. Que nós sejamos eternamente gratos, Deus, porque o Senhor assumiu o nosso lugar, e o Senhor foi lá no meio dos escombros, no meio da guerra, no meio de um império de trevas, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para perto, o Senhor nos trouxe de volta para perto do Senhor. Que tremenda essa mensagem. Eu quero ser tremendamente grato todos os dias por essa redenção, Senhor. Mas também quero entender que o Senhor me resgatou para que eu pudesse apontar esse caminho para tanta gente, Deus. Há muitos que precisam ser resgatados, e eu quero ser canal de Deus, instrumento de Deus para resgatar a outros, Pai. Deus, levanta uma igreja cheia de compaixão. Levanta uma igreja que entenda quem ela é em Cristo Jesus. E que nós usemos todos os recursos, toda a autoridade e todo o poder que foram dadas a Ti, Jesus Cristo, para nós realizarmos esta obra. E podemos pregar um evangelho de poder, de transformação, de mudança. Um evangelho que traz esperança, um evangelho que enche o coração de paz daqueles que estão desesperados e sem paz. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que a gente entenda quem a gente é, para a gente poder ter a mensagem para pregar nesse mundo. Deus, que a gente saiba que somos imagem e semelhança do Senhor, para dominarmos a terra, para governarmos este mundo, para podermos trazer o reino de Deus sobre esse mundo, através do evangelho que a gente vive e através do evangelho que a gente anuncia. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito fale conosco e nos dê uma compreensão bem profunda dessa mensagem, Pai, em nome de Jesus.